Quero te atualizar sobre o Palmeiras, se do ponto de vista esportivo o ano de 2025 é ruim, do ponto de vista financeiro a coisa não poderia ser melhor. Vale a lembrança de que o Palmeiras ainda não ganhou títulos na temporada, mas depois de 8 meses, o resultado... Depois de 7 meses, nos 7 primeiros meses do ano, a expectativa de superávit era de 5 milhões e 800 mil reais, pois o resultado final é de um lucro de 366 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras arrecadou 361 milhões de reais a mais do que aquilo que imaginava. Vou até corrigir, não é que ele arrecadou, ele lucrou, porque esses 366 milhões de superávit equivalem a quanto o Palmeiras faturou, menos aquilo que gastou. Ainda assim, sobrou toda essa grana. Vendas de jogadores, participação na Copa do Mundo de Clubes, além de uma série de outras receitas, como por exemplo o Avante, ajudam a explicar um número espetacular. Nos 7 primeiros meses do ano, o Palmeiras registrou uma receita de 1 bilhão e 100 milhões de reais, contra 708 milhões de reais de despesas. Vai ser de longe o maior faturamento da história do Verdão. Com uma lembrança, Palmeiras, no ano passado, havia registrado seu ano com maior arrecadação, 1 bilhão do time dentro de campo. Hora de falar sobre uma novidade envolvendo a venda de Riquelme, do Palmeiras para o Zenit. Outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola, te contei durante o final de semana que o time russo está disposto a bancar 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus para contratar o atacante de 18 anos de idade, que ainda espera por uma oportunidade no time principal do Palmeiras, apesar de arrebentar na base. Também contei para vocês que o Palmeiras pediu 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, totalizando 15 milhões. A chance desse negócio acontecer nesse momento é pequena. Isso porque a janela de inscrições na Rússia se encerra na sexta-feira. Com um detalhe importante, o Zenit contava com a venda do Pedro, jogador formado no Corinthians e que é hoje um destaque lá no Zenit, para ocupar esse espaço justamente com o Alisson. Pedro tinha uma negociação com o Al Ittihad que poderia chegar a 35 milhões de euros, mas o negócio esfriou. A tendência é que o Pedro permaneça na Rússia, não abrindo espaço para que o Riquelme seja contratado. Riquelme que já foi alvo de 3 propostas de clubes do exterior. O primeiro deles foi o Sporting, disposto a pagar 2 milhões de euros por um empréstimo. Depois o Nottingham Forest apareceu com uma oferta de 6 milhões de euros, a mais nova oferta de 8 milhões fixos, mais 4 milhões tudo em euros, ou seja, 12 milhões de euros por conta do Zenit. Só para completar, se você não conhece muito o Riquelme, só 18 anos de idade, artilheiro da Libertadores da América Sub-20 nessa temporada e artilheiro do Palmeiras tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro da categoria. Quero te falar agora sobre o Flamengo, que renegocia valores com a Adidas. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, renovação da Adidas não aconteceu recentemente? Sim. Hora de falar sobre o Palmeiras com mais um reforço contratado por João Paulo Sampaio, o melhor executivo de futebol do país. Ele contratou sem custos Baroni, zagueiro de só 19 anos de idade, que pertencia ao Curitiba. E mais uma vez, outra negociação sem custos. O Baroni estava se encaminhando para o fim do vínculo no Curitiba, já havia avisado que não renovaria seu contrato. Dessa maneira, Coxa aceitou liberá-lo de graça, ficando com 30% do valor de uma venda futura. O Palmeiras vai passar a ser dono de 58%, enquanto o Ibrachina, clube que o revelou, fica com outros 12%. Esse acordo entre Palmeiras e Curitiba prevê a possibilidade de o Verdão adquirir mais 20% dos direitos econômicos que pertencem ao Curitiba, dessa maneira, ou essa parte, com o pagamento a ser feito, tá? Zagueiro de 1,92 m de altura, canhoto, passaporte italiano. Palmeiras decide contratá-lo até porque vê no Baroni alguém com um perfil parecido ao do Benedetti, atleta que tem chamado a atenção de alguns dos maiores clubes de futebol da Europa, mesmo sem ter sido titular com frequência na equipe palmeirense. Só para completar, importante contar que o Baroni escolhe o Palmeiras também pela relação do João Paulo Sampaio com o Diogo Silva, que é o representante, é o dono da Web Soccer e empresa que gerencia a carreira do Baroni. O Diogo já tem outros jogadores dentro do Palmeiras na base, como o Riquelme, o João Paulo, o Roraima e o Miguel Rocha. Outros atletas que também já... Quero falar agora sobre o Palmeiras com informação exclusiva. O atacante Riquelme, de apenas 18 anos de idade, revelado nas categorias de base, é alvo de uma proposta atual do Zenit. O time russo ofereceu 8 milhões de reais fixos, mais 4 milhões de reais em bônus. O Palmeiras já respondeu que não e exige 12 milhões de euros fixos,
mais 3 milhões de euros em bônus. A janela de transferências na Rússia, vale lembrar, se encerra apenas na próxima sexta-feira, então ainda há tempo para que essa rodada de negociação possa determinar a transferência do atleta. Riquelme, que é tratado como uma joia, como um grande craque das categorias de base, e já havia sido alvo de outros 2 clubes europeus. O Nottingham Forest chegou a oferecer 6 milhões de euros e o Palmeiras descartou o negócio na hora. O Sporting de Portugal chegou a sugerir um empréstimo de uma temporada ao custo de 2 milhões de euros. Também não pareceu um bom negócio pro Verdão. Posso dizer para vocês que o Riquelme prefere ficar no Palmeiras a ir jogar no Zenit, mesmo com uma oferta salarial muito superior. Mas o Riquelme gostaria de ter mais minutos no time principal. Ele fez apenas um jogo no time de cima na atual temporada, apesar de arrebentar no Sub-20. Com 18 anos de idade, ele soma 36 jogos, 21 gols e 4 assistências no Sub-20. Atleta com passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira, sempre com destaque. Mesmo com 18 anos, deve estar no Mundial, que vai acontecer em breve, Sub-20 da categoria. Só para completar, quero contar também que o Riquelme pertencia àquela geração de Luiz Guilherme e Hendrick. Esses 3 formaram um trio dos mais avassaladores da história da categoria de base do Palmeiras. O Luiz Guilherme foi vendido para o West Ham, o Hendrick foi vendido para o Real Madrid e o Riquelme segue no Palmeiras. Falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira, e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League. Cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras inclusive maiores do que as atuais. No Brasil ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas levando em consideração que já se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda? Já usa espaço para comentário. Hora de falar se existe chance de Abel Ferreira trocar o Palmeiras pelo Fenerbahçe. Especulação das últimas horas dá conta de que o time turco, que demitiu no fim do mês passado José Mourinho, tem interesse na contratação do português, que trabalha no Palmeiras e tem contrato apenas até dezembro. Importante dizer que esses boatos que surgem no Brasil são reproduzidos na Turquia. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o dirigente do Palmeiras que assegura que ninguém o procurou. É bom até esclarecer que a permanência do Abel por mais uns dias em Portugal, enquanto o elenco trabalha na data FIFA, nada tem a ver com o Fenerbahçe, tá? O Abel já havia programado esses dias de descanso a mais, a alegação é de que ele fica sempre muito distante da família, que mora em Portugal, e durante essa data FIFA, os auxiliares dele comandariam os treinos para que o Abel pudesse ficar um pouquinho mais de tempo por lá. Sobre o Fenerbahçe, eu conversei com uma pessoa que trabalha para o Jorge Mendes, o ex-treinador do Fenerbahçe. Inclusive, o José Mourinho sai do Fenerbahçe com 95 milhões de reais de multa rescisória. Ele tinha direito a um salário de 10 milhões e meio de euros por temporada, bem maior, quase o dobro na comparação com o Abel, que ganha 6 milhões de euros por temporada no Brasil. A informação que circula lá na Turquia é de que o Fenerbahçe vai buscar um técnico de nome, de grife, grande, gigante, bem diferente do Abel, que é muito bom técnico, mas não tem grife, não tem nome, não tem repercussão mundial. Então a tendência na Turquia é de que a busca seja por um outro técnico. Acho que o torcedor do Palmeiras não precisa se preocupar, até porque o empresário do treinador português já afirmou que o Abel não sai, em hipótese alguma, do Palmeiras antes do fim do contrato, ou seja, em 31 de dezembro. A partir daí, se ele vai renovar o contrato ou não, essa é uma outra questão. Há muita dificuldade hoje do Palmeiras. Hora de falar sobre o Palmeiras.
Onde está Abel Ferreira? Na reapresentação do elenco do Palmeiras nessa quinta-feira, depois de 3 dias de folga, o treinador português não apareceu. Mas calma, já estava combinado que ele se reapresentaria depois do restante do elenco. O Abel viajou para Portugal logo depois da partida em 1-1 Corinthians e Palmeiras, empate no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Com o consentimento e a aprovação da diretoria e da presidente Leila Pereira, ele foi para Portugal para ficar um pouco mais perto dos seus familiares. A esposa e as filhas ficam por aqui, mas todo o restante da família do Abel continua morando em Portugal, no norte de Portugal, na região de Braga. E é lá que ele vai ficar por mais alguns dias. O Palmeiras não deu uma data específica para o retorno do treinador. A expectativa é de que ele esteja a partir da próxima segunda-feira. Não é a primeira vez que o Abel se reapresenta depois dos atletas e também da sua comissão técnica. No início do ano, na preparação da pré-temporada, o Abel foi o último a chegar. Ele ficou uma semana a mais, ele teve uma semana a mais de férias do que os demais. A alegação na oportunidade é de que o Abel havia ficado uma semana em São Paulo, enquanto atletas e comissão técnica já haviam tirado folga. Ele ficou essa semana a mais para tratar com o Abel, com o Anderson Barros e com a presidente Leila Pereira toda a programação da temporada de 2026. Essa relação muito próxima do Abel com dirigentes do Palmeiras, inclusive com algumas concessões, pode ser decisiva na renovação do seu contrato com o Verdão. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Recentemente ele foi procurado por uma equipe africana para contratá-lo. Essa hipótese está completamente descartada. Ele não vai falar sobre o Palmeiras. Leila Pereira está fazendo pressão nos bastidores para que Abel Ferreira assine logo a renovação do contrato. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro. E a pressão se dá porque a Leila atendeu a todos os pedidos do Abel em relação à reformulação do elenco e também em relação a contratações. Andréas Pereira, por exemplo, era um pedido expresso do técnico português. E o Palmeiras conseguiu a aquisição de um jogador que era importante na Premier League a um custo de 10 milhões de euros. O Abel também reclamava da dificuldade na renovação do elenco. Ele entendia que vários dos veteranos que foram importantes nos últimos anos perderam demais em qualidade. Foi por isso que o Palmeiras, ao longo da temporada, foi abrindo mão do Rony, do Zé Rafael, do Marcos Rocha, do Mike, entre outros. E para o lugar desses atletas foram contratados jogadores muito mais jovens e com potencial esportivo e também financeiro para renderem mais ao Palmeiras. Diante de todos esses pedidos atendidos por parte do Abel, o Palmeiras entende que está na hora de o Abel assinar essa renovação de contrato. É legal contar também que o treinador português, que já ganha 3 milhões de reais por mês, tem em mãos uma oferta que vai lhe garantir 25% de reajuste em seu salário. Ele chegaria próximo a 4 milhões de reais mês em caso de renovação. A ideia é que ele fique até falar sobre o Palmeiras. E a especulação de que Arthur Jorge é o plano B do Verdão para Abel Ferreira. Robson Morelli, meu amigo jornalista dos tempos de Estadão, afirmou que o Arthur Jorge já comunicou a pessoas próximas que o Palmeiras fez contato e de que ele voltaria para o Brasil se fosse para trabalhar no Palmeiras. Vale a lembrança de que o Arthur Jorge hoje está no Al Rayyan, ganha 3 milhões de reais livres de impostos por mês. Ele ganha mais, inclusive, do que o Abel. O Abel recebe 3 milhões de reais brutos no Palmeiras. Os 3 milhões de reais para o Arthur Jorge lá no Catar são livres de impostos. Toda a tributação fica sob responsabilidade do clube Qatari. E, inclusive, o Arthur Jorge tem ganhado reforços. Nessa janela de transferências, por exemplo, o Gregory, ex-Botafogo, e o Mitrovic, centroavante sérvio do Al Hilal, foram contratados. O vínculo do Arthur Jorge com o Al Rayyan só se encerra em junho de 2027. Diante de tudo isso, achei meio difícil imaginar que o Arthur Jorge pudesse ser contratado pelo Palmeiras. Mas fui checar com o Verdão se de fato o técnico português é um plano B. Só uma curiosidade, Arthur Jorge e Abel têm relação. Eles ambos foram formados como técnicos no Braga. O filho do Arthur chegou a trabalhar com o Abel Ferreira justamente no Braga, mas no Palmeiras a informação é de que hoje o Abel Ferreira é o plano A, B e C. Não se trabalha com outra alternativa. Verdão ainda confia na palavra de que o Abel Ferreira vai estender seu contrato, que se encerra em dezembro, até dezembro de 2027. Até por isso, não foram feitos movimentos na busca por outros treinadores. Mas, Nicola, se o Abel não renovar, aí, assim que tiver uma posição do Abel, aí sim o Palmeiras passa a trabalhar com outras alternativas e o nome do Arthur Jorge certamente vai ser um daqueles pensados, cogitados, estudados. Resta saber o valor da multa rescisória para tirá-lo do Al Rayyan. Só para completar,
O Abel Ferreira prometeu não estender demais essa novela. Ele assegurou para Leila Pereira que seja pelo sim ou pelo não. Essa resposta virá em algumas